Olá, pessoal. Eu tive uma ideia de fazer uma coletânea de vídeos que funcione como uma espécie de guia das terapias e oráculos. Eu vou citar várias terapias, vários oráculos, fazendo uma comparação, explicando quais são as semelhanças entre as terapias, quais são as semelhanças e diferenças entre as terapias e também entre os oráculos. Então eu vou dar aqui várias explicações pelo seguinte motivo. Às vezes vocês querem fazer uma escolha de um determinado tipo de oráculo, né, ou de um determinado tipo de terapia. E normalmente existem muitas opções no mercado de trabalho, né? Assim, de uma forma geral, existem muitas opções. E aí é interessante entender quais são as semelhanças, quais são as diferenças, quais são as vantagens de cada tipo de terapia, quais são as desvantagens, para vocês terem uma noção, né, do que vocês podem escolher e contratar de acordo com a necessidade, com a demanda de vocês, quando isso for necessário, é claro. Então é interessante isso. Esse vídeo vai ficar longo, então ele vai ser separado em várias partes, porque tem bastante conteúdo. É bem interessante, acompanhem. Eu vou citar agora quais são os oráculos e quais são as terapias que eu vou comentar aqui para vocês, tá? Como se fosse um guia. A ideia aqui é um guia de oráculos e terapias. Vão ser alguns vídeos com essa formatação. Eu fiz a pauta para eu não me perder, porque é muita informação, e eu vou falar agora quais são os oráculos que eu vou comentar. Eu vou falar sobre, agora nos próximos vídeos, nesse e nos próximos vídeos. Sobre oráculos eu vou falar de astrologia, mapa astral, mapa vocacional, vou falar de astrologia horária, tarô, baralho cigano, I Ching, búzios e runas. Vou falar desses vários oráculos. E das terapias eu vou falar sobre psicoterapia holística, constelação familiar, mesa radiônica, florais, gráficos de radiestesia, apometria, registros acásticos, hipnose, programação neurolinguística e terapia de vidas passadas. Então eu vou fazer aqui, né, eu vou falar aquilo que é relevante, aquilo que é importante sobre todos esses serviços e vou fazer algumas comparações, vou citar para que tipos de demanda cada serviço funciona, tá? Então eu vou trazer as vantagens, os benefícios e as limitações de cada tipo de estratégia. E vou fazer uma série de considerações. Então, se você tem curiosidade sobre esse assunto e quer entender vários aspectos desses vários serviços de terapias e oráculos, acompanhe esse e os próximos vídeos. Eu vou começar pelos serviços terapêuticos, eu acho interessante. E o primeiro deles é a psicoterapia holística. Vamos começar. Primeiro eu vou dar um panorama geral, tá? Vamos trabalhar um panorama geral. A primeira coisa que vocês precisam entender é que cada uma dessas terapias e oráculos tem seus benefícios e tem também as suas limitações. Nenhum serviço é completo e atende todas as demandas sozinhos, tá? A outra coisa que é importante de falar é o seguinte: cada terapia e cada oráculo é completo em si mesmo dentro da sua proposta. Então, cada terapia dentro da sua proposta, cada oráculo dentro da sua proposta, ele é completo. Então, quando você contrata um serviço de terapia ou de oráculo, para a demanda que aquele serviço atende, você não precisa de nenhuma outra terapia e de nenhum outro oráculo, porque aquele serviço ele é completo. Porém, também é verdade que as várias terapias e vários oráculos, eles podem ser conectados, eles podem ser trabalhados em conjunto, de modo que uma terapia reforça outra e de modo que um oráculo também reforça a resposta do outro oráculo. Eu posso usar um oráculo para responder uma pergunta e um outro oráculo para confirmar, tá? Então você, na verdade, pode fazer trabalhos conjugados entre as várias terapias e entre os vários oráculos. É claro que isso exige mais do profissional, do terapeuta ou do oraculista.
o oraculista ou o terapeuta tem que conhecer mais dessas várias técnicas e tem que conhecer bem, tá? Porque o trabalho de juntar técnicas, ele exige um conhecimento profundo da técnica em si, tá? Então isso é possível e, na verdade, é um trabalho que costuma ser mais eficiente. E é a lógica das terapias holísticas. A maioria dos terapeutas holísticos, eles não vão usar apenas uma técnica, dominar apenas uma técnica. Vamos supor, se o terapeuta holístico ele é reikiano, ele também vai usar outras técnicas adicionais, como por exemplo terapias florais, como por exemplo apometria ou qualquer outra técnica que ele já conheça. E normalmente um oraculista que é, por exemplo, tarólogo, ele normalmente sabe um segundo ou um terceiro oráculo. A maioria dos oraculistas, isso é uma coisa que eu percebo, os oraculistas não gostam de misturar oráculos, né? Tem muitos que não gostam. Mesmo sabendo 2 ou 3 técnicas diferentes, eles não gostam de misturar. Isso é uma limitação que a própria pessoa se coloca. Porque dá para você combinar oráculos com muita tranquilidade. Eu faço isso com muita tranquilidade. É uma limitação que eu também tinha. Eu achava que, por exemplo, não dava para combinar astrologia horária com tarô. Ou, de repente, não dava para combinar baralho cigano com búzios. Mas, conforme eu fui arriscando, fazendo e tentando, eu fui descobrindo que não só é possível, como aumenta a eficiência do oráculo. Isso é uma experiência minha, a da Alberto, que eu estou compartilhando com vocês. Já no campo das terapias, já é mais comum, a maioria dos terapeutas, eles combinam técnicas. Então é como eu falei, se o terapeuta já trabalha com reiki, ele pode acrescentar, por exemplo, radiestesia, terapia de vidas passadas, e essa combinação funciona muito bem. Essa experiência é mais comum entre os terapeutas. Já entre os oraculistas é mais difícil você encontrar oraculistas que combinam vários oráculos, várias técnicas, né? Que conjugam os vários oráculos. Estou deixando claro aqui que é muito... é possível e é até mais eficiente quando você conjuga diferentes técnicas. Convergem essas técnicas. Agora, cada técnica tem a sua característica, tem o seu potencial e tem a sua limitação. Até quando você tenta integrar as técnicas, você precisa entender isso. Você precisa saber isso, dominar esse conhecimento, tá? Bom, isso tudo que eu falei é o panorama geral que vocês precisam entender, né? E que, de uma certa maneira, esse assunto ele tem muito a ver com o que eu vou tratar daqui para frente, aonde eu vou falar de cada técnica, né? Explicando os seus diferenciais, os seus potenciais e benefícios e também as suas limitações. E aí vamos começar pela psicoterapia holística.